vinha com todo o seu aparato militar para Jerusalém. A população da cidade quintuplicava. Então, 2 dias antes da Páscoa, diz a Bíblia que os principais sacerdotes e os escribas tramaram, urdiram a prisão de Jesus, a traição, com a intenção de matá-lo depois da festa, ou seja, depois que o povo já tivesse ido embora, longe dos holofotes. Entretanto, Mateus 26 nos informa que foi Jesus quem disse para os seus discípulos, 2 dias antes da Páscoa, que ele estava para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes para ser crucificado. Em outras palavras, quando os homens pensam que estão no controle, quando eles acham que podem tramar contra Deus, eles estão apenas cumprindo uma agenda já estabelecida pelo próprio Deus. Quem está sentado no trono e governa a história não são os homens, é Deus, é o Senhor. Mas é curioso que enquanto a liderança religiosa de Israel trama a prisão e a morte de Jesus em Jerusalém, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia, uma família prepara uma festa para Jesus. Ainda hoje Jesus desperta sentimentos tão distintos, tão diferentes. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é acolhido por uns e rechaçado por outros. Ele é adorado por uns e rejeitado por outros. É curioso que esse jantar oferecido a Jesus em Betânia ocorreu na casa de Simão. E a Bíblia não dá o sobrenome de Simão, mas acrescenta ali um adjetivo: Simão, o leproso. É intrigante, porque a pergunta que eu faço a vocês é esta: este homem ainda era leproso? E a resposta óbvia: claro que não. E por que sabemos que não? Porque se leproso fosse, ele não podia ficar em casa, não podia conviver com a família, muito menos receber alguém em sua casa. Ora, mas se Simão não era mais leproso, por que o evangelista, ao registrar o fato, diz que o jantar aconteceu na casa de Simão, o leproso, e não na casa de Simão, o ex-leproso? Para nos ensinar uma lição, para nos advertir do grande perigo de rotular as pessoas. Rótulos ficam, mesmo quando eles já não são mais necessários. O doente está curado, o cativo está liberto, o perdido foi salvo, mas o rótulo ficou. Não marque gente, não carimbe gente, não rotule gente, porque Deus pode mudar a história delas. O que é digno de destaque ainda é que nesse jantar, quem se destaca é uma mulher. Esse fato é relatado nos 4 evangelhos, embora Lucas passe muito rapidamente pelo episódio. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa mulher não tem nome. Ela é anônima, ela é incógnita. Mas em João 12, ela tem nome, ela tem CPF, ela tem endereço. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. A história de Maria é tão importante porque ela só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece no evangelho, ela está no topo do mundo, aos pés de Jesus. Não há lugar mais alto no universo do que assentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. A primeira vez que ela aparece, ela é em Lucas 10, e ela está assentada aos pés de Jesus para aprender. Não há melhor academia no mundo do que assentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. Ele é o mestre dos mestres.
pela grandeza do seu caráter, pela excelsitude de sua doutrina, pelo seu caráter impoluto. Jesus não é um alfaiate do efêmero, Jesus é o escultor do eterno. E assentarmos-nos aos seus pés é matricularmos na mais sublime de todas as escolas do mundo. A segunda vez que essa mulher aparece é em João 11. E mais uma vez ela está aos pés de Jesus. Agora, para chorar as suas dores, para derramar diante de Jesus as suas lágrimas pela dor tão lancinante do luto, talvez a mais aguda dor que um ser humano possa sentir: a morte do seu irmão Lázaro. E eu posso lhes garantir que a maior fonte de consolo que podemos encontrar quando passamos os dramas da vida é assentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. Mas a terceira e última vez que essa mulher aparece na Bíblia é nesse texto e seus correlatos. E mais uma vez ela está assentada aos pés de Jesus, agora para agradecer. E agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias que já estava sepultado. O sentimento que nos traz aqui nesta noite também é um sentimento de gratidão. Gratidão pelos 22 anos desta igreja e os grandes milagres que Deus tem feito nesta igreja e através dela. Então diz a Bíblia que Jesus estava à mesa, acompanhado dos seus discípulos. Estava também assentado à mesa com Jesus Lázaro, recém-ressuscitado. Marta, como de costume, servia aquele jantar. Quando então vem Maria, trazendo um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental de cor rosa. Diz a Bíblia que dentro desse vaso tem 1 libra de perfume. O vaso está cheio. E esse perfume, preciosíssimo em grau superlativo, é feito de uma essência rara e cara, nardo. E o evangelista tem o cuidado de informar que é nardo puro, não é uma mistura, não é híbrida. E diz a Bíblia que Maria vem com esse vaso de alabastro cheio, chega diante de Jesus e ela não abre o vaso, ela quebra o vaso, e todo esse perfume escorre pela cabeça de Jesus, pelo seu corpo, chega até os pés, e ela solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. A casa se enche do perfume, e diz a Bíblia que, liderados por Judas Iscariotes, conforme João 12, os discípulos reagem com ira, com indignação. Isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres, e murmuraram contra ela. Mas Jesus saiu em sua defesa e diz: deixai-a, não a molesteis, ela fez boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, que podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Esta história enseja-nos algumas lições, e passo então a mencioná-las. A primeira lição que esse texto nos ensina está no versículo 8, na parte A. Está escrito: ela fez o que pôde. Você pode repetir essa frase comigo? Ela fez o que pôde. Sempre que eu leio esse texto,
eu pergunto a mim mesmo: meu Senhor, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Maria fez o que pôde. E você? Está fazendo o que você pode para Jesus? No dia 23 de setembro de 1723, na Alemanha, Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração que durou literalmente e ininterruptamente 100 anos, desencadeando na Alemanha um dos maiores movimentos de avivamento e investimento na obra missionária. Para vocês terem uma ideia, cada 17 moravianos, assim era chamado esse grupo, sustentavam um missionário fora da Alemanha, mesmo eles sendo tão pobres. Alguns, não tendo dinheiro para investir na obra missionária, se vendiam como escravos, o que era possível na época, para comprar a passagem de ida para os povos mais longínquos, para dedicar o resto de seus dias ali, levando a esperança do Evangelho aos povos mergulhados nas densas trevas. Quando eu penso num exemplo desse, eu sou confrontado e preciso perguntar a mim mesmo: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Maria fez o que pôde. Segunda lição, versículos 3 e 4. Maria fez o seu melhor. Irmãos amados, vale destacar que a essência da qual esse perfume preciosíssimo foi feito, e a essência chamava-se nardo, não existia em Israel. O único lugar do mundo que existia essa essência era na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. A essência era caríssima e era raríssima. Para vocês perceberem comigo, o evangelista João, no capítulo 12, diz que tinha dentro desse frasco de pedra, desse vaso de alabastro, 1 libra de perfume. O que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, tinha dentro desse vaso de pedra em torno de 350 ml, no máximo. Mas foi avaliado por Judas Iscariotes, e vale destacar que Judas de dinheiro ele entendia, porque além de tesoureiro ele era ladrão. E é no registro de João 12, nesse contexto dessa festa, é que a Bíblia tira a máscara de Judas, para dizer que ele não estava interessado em pobre, era coisa nenhuma. Ele era um falso filantropo, ele era um populista, que queria a grana e os holofotes da fama. Avaliou o perfume em mais de 300 denários. O que significa isso? Significa que cada ml do perfume valia 1 denário. E o que era 1 denário? Era o salário de um trabalhador durante um dia. Ele trabalhava o dia inteiro, no final do dia ele recebia 1 denário. Agora pense comigo, o que é que uma pessoa trabalha um dia inteiro e no final do dia ele ir para uma loja de perfumaria para comprar 1 ml, 1 gota de perfume? Eu sei que vocês e eu gostamos de bons perfumes, e bons perfumes custam caro. Quando você compra um bom perfume, como é que você usa?
É só um pouquinho. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E em dias especiais. E você diz para você mesmo: esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora notem, Maria não abre o vaso, Maria quebra o vaso. E por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo: tudo que eu tenho e o melhor que eu tenho, eu quero dedicar para o Senhor Jesus. Você tem dado o seu melhor para Jesus? Porque às vezes nós damos o resto, a sobra, o que não nos faz falta. Às vezes, irmãos, aqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus ídolos ou aos seus deuses, que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava pregando em Porto, lá em Portugal. Eu fui fazer uma visita a Coimbra, e viajávamos e vi caravanas andando a pé pelo asfalto. Aquilo me intrigou e eu perguntei: onde essas pessoas estão indo? Me responderam: estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: a que distância elas estão andando a pé? Me responderam, desculpa o pleonasmo, me responderam: a mais de 300 quilômetros. Aí eu pensei logo na igreja. Falei: meu Deus, às vezes o camarada mora no bairro da igreja, tem ônibus, tem táxi, tem Uber, tem metrô, tem moto, tem saúde para andar. Se tiver quente demais, o cara não vai porque está muito quente. Se der uma neblinazinha, não vai porque tem medo de molhar. Se o Goiás estiver decidindo com Vila Nova o campeonato, é aí que não vai mesmo. E às vezes aqueles que não conhecem a Deus são mais zelosos em servir aos seus ídolos que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. Terceira lição que eu aprendo: Maria fez sacrificialmente. Confesso a vocês que na cultura ocidental é quase impossível entender esse texto. Talvez você não conheça, eu não conheço nenhuma pessoa que dedique todo o salário de 1 ano, porque aquele perfume valia mais de 1 ano de trabalho, para comprar um frasco de perfume. Eu não conheço ninguém que faz isso. Mas você só pode entender esse texto dentro da cultura judaica, porque quando uma menina fazia a transição para uma moça, e é tão rápido isso, ela já começava a comprar esse perfume gota a gota, grama a grama, ml a ml, e acondicionando nesse frasco, nesse vaso de alabastro, para o dia mais sonhado, para o dia mais desejado, para o dia mais esperado da sua vida, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. O gesto de Maria não é apenas o gesto de dar o melhor, ela o faz de forma sacrificial. E nisso eu vejo a lição da generosidade. Pastor Edmar, eu li um livro recentemente, me ajudou muito, muito mesmo a entender melhor o que é generosidade. O autor abre o livro assim: você quer aprender a ser uma pessoa generosa? Se você ainda não é, você está perdendo muita coisa, porque a alma generosa prosperará, diz a Bíblia. E o autor diz assim: você quer ser generoso? Faz o seguinte, conselho muito simples: passe numa loja, compre um vaso de vidro transparente. Se você é chique, pode ser cristal, não tem problema, só que tem que ser transparente. Bota na sua sala, mas não ponha flor, não ponha flor, ponha terra, só terra, dentro do vaso, para você passar todo dia para lá e para cá, para ensinar você 2 coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai?
Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Você não vai levar nada. É a mesma história do primeiro bilionário do mundo. O primeiro bilionário do mundo foi John Rockefeller. Quando ele morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar para o contador dele quanto o Dr. John Rockefeller havia deixado. Conseguiu. E perguntou: e aí, cara, me responda aí, quanto o Dr. John Rockefeller deixou? O contador olhou surpreso para ele e disse: você não sabe? Não, eu estou curioso para saber. Rapaz, deixa eu te dizer, ele deixou tudo. Ele não levou nem um centavo. Nem um centavo. Não tem gaveta em caixão. Não tem caminhão de mudança e enterro. Então, se você não trouxe nada, se você não vai levar nada, você não é dono de nada. Você é apenas mordomo do dono. E a Bíblia diz que os mordomos devem ser encontrados fiéis. E a única maneira de você ser fiel com o que é do dono, que é generoso, é sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Sabe qual é o seu problema? Qual é o meu problema às vezes? É que nós temos a síndrome de dono. E se nós temos a síndrome de dono, é para mim. No dia que eu entender que eu administro o que é do dono, e que o dono é generoso, que eu tenho que ser fiel a ele, então eu não tenho mais dificuldade de ser generoso, porque o dono é generoso. Permita-me um exemplo bem simples, ocorrido aqui no Brasil. Isso aconteceu no interior da Paraíba, em Itaporanga. A Igreja Batista Missionária tinha um programa de rádio que alcançava a pequena cidade de Itaporanga e os arredores, 40 mil pessoas. O único programa que é evangélico de toda a região. A seca severa chegou, a colheita falhou, os dízimos diminuíram, as ofertas também, e o pastor não conseguiu pagar o programa, ficou 3 meses inadimplente. Recebe um ultimato da emissora: ou o senhor paga o programa até a próxima semana, ou teremos que tirar o programa do ar. O pastor da igreja chegou domingo à noite, fez um apelo para a igreja: meus irmãos, o programa não pode sair do ar. Preciso que vocês façam uma oferta sacrificial para o programa continuar no ar. Bom, estava lá na igreja um casal, o senhor Tota e a dona Lourdes, meieiros. Eu sei que às vezes quem nasceu na cidade, essa palavra é meio estranha, mas meieiro é a pessoa que trabalha na propriedade de alguém, planta, colhe, e o que colhe, metade fica com o dono da propriedade, ele só fica com 50%. O senhor Tota e a dona Lourdes eram meieiros, moravam a 6 quilômetros da cidade, estavam voltando para casa a pé. E no caminho a dona Lourdes foi falando para o Tota: ô Tota, você escutou o apelo do pastor, nós temos que fazer uma oferta sacrificial. No programa não pode sair do ar. O Tota disse: mas Lourdes, não tem um centavo lá em casa, não tem dinheiro, vou fazer o quê? Não, mas nós vamos ter que ajudar. E foram discutindo, caminhando e discutindo. Quando estava quase chegando em casa, a Lourdes disse assim: bom, dinheiro não tem mesmo não, mas nós temos um terreiro com muitas galinhas, e tem um galo que é o mais pesado, é o maior, vale mais, vamos dar o galo. Tá bom, vamos dar o galo então. Está resolvido. Segunda-feira de manhã, a Lourdes botou o galo debaixo do braço, partiu para a cidade, 6 quilômetros a pé. Bateu na casa do pastor, ele atendeu: pastor, eu escutei o seu sermão ontem, escutei o seu apelo ontem, e eu vim trazer a nossa oferta sacrificial. O melhor que nós temos lá em casa é esse galo. O pastor agradeceu, deu um sorriso amarelo, despediu a dona Lourdes, disse: meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? O galo era tão velho que não dava nem uma sopa. Pensou, falou: vou fazer uma rifa desse galo. Não, rifa não combina com crente. Vamos fazer isso, vou fazer aquilo. Nada, não vinha nenhuma ideia boa para ele. Aí pensou: vou botar isso na internet, a história da mulher do galo. Botou na internet.
Domingo de manhã, pastor Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja de Belo Horizonte, presbiteriana. Obrigado, príncipe. Abro a caixa de e-mail, a história da mulher do galo, que mexeu com ele. Chegou na igreja, domingo de manhã, falou: meus irmãos, agora nós vamos levantar uma oferta para a Igreja Batista Missionária de Itaporanga. Tem um programa de rádio lá que está para sair do ar, e nós não podemos deixar o programa sair do ar. Então vamos levantar uma oferta agora. Levantaram a oferta. A oferta correspondeu a 2 anos de programa. Ligado para o pastor, esse pastor, daqui 2 anos para ficar tranquilo que o programa está garantido. O mesmo pastor Jeremias está pregando em Toronto, no Canadá, na igreja do pastor Ceni Tavares, nosso amigo comum, contou a história da mulher do galo. Levantou o irmão e disse: eu quero saber se a dona Lúcia está precisando de alguma coisa. Ah, está precisando. O sonho dela, tem energia, mas não tem uma geladeira, não tem um fogão industrial para fazer algumas coisas para vender. Falei: então vamos mandar o dinheiro para comprar a geladeira, para comprar o fogão, o que ela precisar. Mandaram o dinheiro. Pastor Jeremias está pregando em Nova York, conta a história da mulher do galo. Levantou o empresário e disse o seguinte: eu quero saber o seguinte, como é que essa terra, ela não vai ser meieira mais não, nós vamos comprar a terra e vamos passar a escritura em nome dela, ela vai ser a dona da terra. Mandaram o dinheiro, ela comprou a terra, ela era a proprietária da terra. Está pregando a outra cidade, conta a história da mulher do galo. Levantou o engenheiro agrônomo e disse: eu quero saber se essa terra está boa para produzir, vamos para lá, vamos trabalhar a terra, vamos cavar poços artesianos, vamos fazer essa terra ser mais produtiva. E foram para lá, e assim, numa outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta o empresário e pergunta assim: eu quero saber como é que é a casa da dona Lourdes. Não, agora tem energia, tem geladeira, tem fogão industrial, mas a casa é muito simples. Então bota tudo para baixo, vamos construir uma casa grande, bonita, de alvenaria, vamos mobiliar a casa dela do bom e do melhor. E assim fizeram. Um repórter da Christian Today, lá em Nova York, escuta a história da mulher do galo. Pega um avião, vem para o Brasil, desce em João Pessoa, pega um carro, vai a Itaporanga e entrevista a dona Lourdes e o senhor Tota. E a história da mulher do galo percorreu o mundo inteiro. Porque uma pessoa que não tinha 1 centavo em casa resolveu fazer uma oferta sacrificial. E Deus honra isto. Maria fez sacrificialmente. 4ª lição do texto. Maria fez apesar das críticas. Eu sou pastor há 44 anos. Eu nunca vi ninguém se levantando para fazer algo relevante no reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no seu nome do que na honra do Cordeiro. Maria enfrentou 3 críticas. A primeira delas é que diz o texto que eles ficaram indignados contra ela. Quem ficou indignado? Os discípulos de Jesus, a liderança da igreja. Deviam estar felizes com ela ou imitando o exemplo dela. Liderados por Judas Iscariotes, conforme João 12. Agora notem, o problema deles não foi o que Maria fez, foi para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem. Agora, para Jesus, não, aí é um desperdício, aí é um exagero. Segundo, eles murmuraram contra ela. Eu sei, irmãos, que esse negócio de murmuração já acabou há muito tempo nas igrejas. Não tem mais hoje, né? Convenhamos. Mas note que eles não murmuraram não, eles murmuraram contra ela. Terceiro, diz o texto que eles a molestaram. Eu acho que molestar alguém hoje é crime, né? É, da cadeia, sabia?
Se Jesus não saísse em defesa de Maria, eles a teriam engolido viva. Então me permita uma pergunta: você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão criticando você? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão murmurando contra você? Continue fazendo a obra de Deus. As pessoas estão molestando você? Continue fazendo a obra de Deus. Ô, irmãos, com o advento das mídias sociais, está complicado, tá não? É muita coisa hoje para querer destruir seu nome, destruir sua reputação, espalhar boatarias. Deixa eu dizer uma coisa para você: continue fazendo a obra de Deus. Você não está agradando a homens, você está fazendo para Deus. Porque também tem crente hipersensível. Você conhece crente hipersensível? Crente porcelana, crente cristal. Qualquer coisinha trinca, qualquer coisinha se melindra, qualquer coisinha dizer também eu vou sair da igreja, nunca mais eu boto os pés aqui. Eu estava fazendo a obra de Deus, me criticaram, agora também eu não faço mais nada. Faça apesar das críticas. Quinta lição que eu aprendo com Maria: Maria fez só para agradar a Jesus. É João 12 que nos ensina esse princípio, porque diz o texto que ela derrama este perfume preciosíssimo na cabeça de Jesus, certamente quase meio litro de perfume, escorre pelo corpo, chega aos pés, e ela desata os seus cabelos e passa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Na cultura judaica isso era um escândalo. Uma mulher não soltava os cabelos em público. Isso era a mesma coisa de deixar dúvidas sobre a sua reputação. E a pergunta é: por que Maria fez isso? Sabem por quê? Quando o seu amor transborda, quando a sua gratidão é tão profunda, você não consegue ficar dentro de cercas muito engessadas. Você excede. Porque naquele momento Maria não estava pensando o que ia falar o Judas Iscariotes, o que ia falar Mateus, o que ia falar Tomé, o que ia falar o André. Ela só tinha um vetor que governava a vida dela naquele momento: era agradar ao Senhor Jesus. Às vezes, irmãos, na igreja a gente fica com muitos melindres, sabia? Melindres, com medo do que fulano vai falar. Se a gente levanta a mão, carimba o camarada. Se não levanta a mão, carimba também. Se você chora, carimba você. Se você não chora, carimba também. Aí você fica cheio de dedo, com medo de desagradar um, com medo de desagradar outro, com medo que fulano vai pensar, com medo que o outro vai falar. E às vezes você quer agradar muita gente e acaba desagradando a Jesus. E eu não estou dizendo que você e eu temos permissão para desagradar as pessoas, não. O que eu estou lhe dizendo é que o vetor que deve governar o nosso coração é agradar ao Senhor Jesus. Penúltima lição: Maria fez no tempo certo. Ela fez para Jesus no tempo certo. Versículo 8 diz: ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Nenhuma outra pessoa teve a atitude que Maria teve, de antecipar em ungir o corpo de Jesus para a sepultura. Permita-me, por favor, uma pequena digressão para clarear esse ponto. Lembram de Lucas 8, versículo 3? Diz que as mulheres da Galileia
bancaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus pelas cidades e aldeias da Galileia. Tinha 204 pequenas aldeias e cidades na Galileia, a região mais populosa. 3 dessas mulheres são citadas pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras. Eu vou falar baixinho porque tem homens no auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. Desculpem os homens, tá? Quem bancou financeiramente o ministério de Jesus foram as mulheres. Agora, faça comigo a seguinte conta: tinha Jesus, mais 12 discípulos, 13 pessoas. 3 mulheres mencionadas pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana, 16 pessoas. Muitas outras eu não sei quantas são. Vamos imaginar que fossem ao todo 40 pessoas. Cidade em cidade, aldeia em aldeia, não tem pensão, não tem hotel, não tem self-service. E elas passando Pix, fazendo transferência bancária, pagando a conta. Quando Jesus disse, e elas estão presentes, que era necessário subir para Jerusalém para ser crucificado, essas mulheres subiram com ele. Quando Jesus foi crucificado, só tem João lá presente, os outros discípulos se acovardaram e fugiram. Essas mulheres estavam presentes. Quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João tivesse presente no sepultamento de Jesus, mas consta que essas mulheres não só estavam presentes, mas Lucas 23, 54 e 55 diz que elas não só estavam presentes, mas viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Então eu preciso que você acompanhe o raciocínio. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? 3 horas da tarde, hora 9. Que horas ele foi sepultado? A Bíblia não diz, mas necessariamente antes de começar o sábado. Começava 6 da tarde. Então, entre a morte e o sepultamento, quanto tempo disponível você tem? 3 horas. Agora preste atenção de novo. Uma pessoa morria, ninguém tinha autorização de tirar da cruz. Só o governador podia permitir isso. Foi sepultado fora dos muros. O governador estava lá na Torre da Antônia, dentro dos muros. Então alguém tem que ir lá pedir permissão, mas não adianta ir qualquer um, que nem receber vai ser. Tem que ser alguém com trânsito. Então escolheram José de Arimateia para ir. Eu até acredito que o Pilatos deve ter dito: rapaz, mas não deu prazo de morrer não, demora. Ih, tem gente aí que passa o dia inteiro aí, não morre não. Não, mas morreu, senhor. Ah, mas não deu prazo, morreu. Ah, só se o centurião que liderou tudo vier aqui me falou: não tinha telefone celular na época, tinha que ir lá falar com o cara, tinha que voltar com o cara para cá. Morreu mesmo. Então tem que fazer um documento. Alguém tem que ir na rua comprar tecido, alguém tem que ir na rua comprar unguento, comprar 20 litros de unguento. Tem que limpar o corpo, tem que passar perfume no corpo, tem que enrolar nos lençóis. Mas o túmulo nunca foi usado. Tem uma pedra imensa que precisa vários homens para rolá-lo. Tem que abrir o túmulo, tem que levar para o túmulo, tem que botar no túmulo, tem que rolar a pedra de novo. Conclusão: é muito pouco tempo para muita coisa. E as mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado. Por que as mulheres, quando chegou sábado, 6 horas, que terminava o sábado, 6 horas, elas correram para o mercado para comprar o quê? Perfume. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Mulher não gosta de nada mal feito. Elas olharam e pensaram: esse serviço ficou mal feito. Nós que honramos Jesus em vida, vamos honrá-lo também na morte. Estão indo de madrugada, pensando: quem vai rolar a pedra? Quando olham, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo pergunta: o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou.
Mas sabe o que o anjo está falando para essas mulheres? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Agora ele não precisa mais desse perfume, não. Agora ele assumiu um corpo de glória. Sabe qual é a lição que nós aprendemos aqui? Faça no tempo certo. Se você não fizer no tempo certo, pode ser que você nunca mais tenha chance de fazer. Ou faz hoje, ou amanhã você vai chorar a dor do remorso. Há duas coisas, pastor Edmar, que me chocam na cultura brasileira. A primeira delas é que eu não conheço ninguém que receba mais elogios do que defunto. Você conhece? Hoje, gente, é uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem fim mais. A pergunta é: será que aquela pessoa em vida escutou algum daqueles elogios? Porque elogiar um defunto, ele não vai ficar feliz, não. E nem vai levantar para dar um abraço em você. E se levantar, você corre também. Então não espera a pessoa morrer para elogiar, não. Mas tem gente muito espiritual que diz: pastor, mas esse negócio de elogiar é um perigo, porque a pessoa fica vaidosa. Não, irmãos, o que a Bíblia proíbe é a hipocrisia. Mas um elogio certo, na hora certa, é um bálsamo. É um bálsamo. A segunda coisa que me choca na cultura brasileira é que defunto recebe mais flores do que gente viva. Dá para entender isso? Eu fui num funeral em Vitória, no Espírito Santo, e contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhãozão para levar as flores, um caminhãozinho desse tamanhozinho para levar o defunto. E eu fiquei do lado olhando, falei: meu Deus, para que tanta flor para o defunto? Coitado, não consegue cheirar um botão de rosa mais, para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Posso brincar um pouco? Descontrair um bocadinho? Me falaram que os homens goianos são muito românticos. Já pensaram nisso? Me falaram que os homens goianos, maridos, jamais esquecem o aniversário da esposa e o aniversário de casamento. Sempre manda um buquê de flores tão lindo. Mas vai que tem algum desavisado aqui hoje. Então deixa eu dizer para você, irmã, se você nunca recebeu um buquê de flores do seu marido, se você for primeiro, e primeiro significa morrer antes dele, você vai ganhar uma coroa grande, grande, e ele nem vai pedir desconto na floricultura. Não espere a pessoa morrer para mandar flores. Mande enquanto ela pode apreciar as flores. Faça no tempo certo. Última lição. Primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez o seu melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar ao Senhor Jesus. Sexto, ela fez no tempo certo. Sétimo, ela fez com reflexos para a eternidade. No versículo 8, Jesus disse: em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. O que ocorreu há 2000 anos, numa pequena aldeia de Israel, numa casa humilde naquela aldeia, ecoa dos montes mais altos, nos ouvidos do mundo, e a profecia de Jesus mais uma vez se cumpre hoje, na Igreja Assembleia de Deus, setor Bueno, na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil. A pergunta é: o que é que você e eu estamos fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações?
A.W. Tozer diz que o problema da nossa geração é que nós estamos olhando demais para o nosso umbigo. Pensamos em nós. Somos materialistas, egoístas, narcisistas, consumistas. Pensamos em nós. Eu não sei se você pensa nisso. De vez em quando eu penso: meu Deus, se Jesus não voltar antes e eu morrer, 50 anos depois, alguém passar por lá, espanar aquela tabuleta de mármore branco, olhar meu nome, será que a minha vida ainda vai impactar alguém? Permita-me 2 exemplos e eu encerro. Um positivo, um negativo. Vou começar com o negativo. Todos vocês conhecem a história do rei Ezequias. A Bíblia diz que esse camarada foi tão piedoso que não tinha ninguém igual a ele antes nem depois dele. Foi no governo dele que as 10 tribos do norte caíram no poder da Síria. No governo dele, ele enfrentou 2 problemas, com 39 anos de idade. Esta mesma Síria cercou Jerusalém. Tinha mais soldados lá de fora dos muros de Jerusalém do que gente dentro dos muros de Jerusalém. 185 mil soldados. E a ordem peremptória era: renda-se, que Deus nenhum pode livrar você das minhas mãos. Dizia Senaqueribe, o grande rei da Síria. Se não bastasse esse ataque externo, militar, com 39 anos de idade, Ezequias ficou doente. Uma úlcera. Médico nenhum resolveu o problema. E ele recebe uma sentença de morte do próprio Deus: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E diz a Bíblia que ele voltou-se para a parede e orou fervorosamente, e chorou abundantemente, e Deus ouviu rapidamente. E o profeta Isaías não tinha nem saído da cidade ainda, quando Deus disse para ele: volta lá e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, eu ouvi suas lágrimas, e eu vou curá-lo, e eu vou libertá-lo do poder da Síria. Um milagre extraordinário. Um anjo matou 185 mil soldados assírios nos portões de Jerusalém. Ele ficou curado. A notícia foi tão estrondosa que reverberou para fora dos muros de Israel, chegou lá na Babilônia, longínquamente. E o rei da Babilônia, um império que se formava, mandou uma comitiva diplomática parabenizar Ezequias, levar presentes para Ezequias. E diz a Bíblia que Ezequias, ao receber a comitiva, abriu seus tesouros e mostrou quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão esplendoroso ele era, quantas coisas grandes ele tinha e era, e não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. E aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E Deus mandou o profeta Isaías de volta ao seu palácio e disse: agora escuta a palavra de Deus. Essa Babilônia, diante de quem você se envaideceu, voltará, e tudo que tiver eles vão levar, vão saquear, vão levar tudo embora. E tem mais: dos filhos que gerares serão levados cativos. E tem mais: esses filhos serão feitos eunucos, em outras palavras, serão castrados. Você quer uma coisa pior que essa? Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Ele não falou, ele pensou: boa é essa palavra. Não, pera um pouquinho só, você não entendeu o que eu falei, não. Não, você não entendeu. Eu estou falando que a Babilônia virá e saqueará tudo. A Babilônia virá e levará todo mundo cativo. A Babilônia virá e fará dos filhos escravos. A Babilônia virá e castrará os filhos. Que negócio é esse, cara? Você é maluco? Que negócio é esse? Boa essa palavra? Ele pensou: boa é essa palavra que tu disseste, porque eu, pelo menos, terei paz nos meus dias. Trocando em miúdos, sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já terei dependurado as botas. Quando isso acontecer, eu já empacotei.
Quando isso acontecer, eu já terei morrido. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui. Desculpem da expressão, sabe o que ele está dizendo? Eu só me importo comigo. Depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Lamentável. Lamentável. Foi por isso que o filho dele, o seu sucessor, Manassés, foi o maior monstro da história de Judá. É triste. Permita-me o segundo exemplo positivo. Missionário David Livingstone, missionário inglês, foi para a África, dedicou seus dias, seus anos trabalhando para Cristo na África. Foi atacado por um leão na África, sobreviveu. Dedicou sua vida na África, adoeceu na África, morreu na África. Os ingleses foram para lá para pegar o corpo dele e sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o Evangelho Universal para provar uma tese, que Jesus é o verdadeiro Deus. Mas Lucas, que escreveu para os gregos, apresenta Jesus na sua perfeita humanidade. Apresenta Jesus como um homem perfeito. E como um homem perfeito, é um homem que viveu na plenitude do Espírito Santo. Por isso que Lucas é o evangelista que mais fala do Espírito Santo. E Lucas apresenta Jesus como um homem de oração. Porque como homem perfeito que ele era um homem de oração. Na verdade, você vai perceber que há 11 referências de Jesus orando em Lucas. E apenas 4 vezes Jesus orando, seja em Mateus, seja em Marcos. Então a grande ênfase de Lucas é mostrar que, sendo ele homem e sendo homem perfeito, ele era um homem de oração. E é por esta razão que os discípulos se aproximam dele, um dos discípulos, e faz um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Você sabe orar? Será que hoje nós poderíamos todos nos matricular na escola da oração? E chegar diante de Jesus: Senhor, ensina-me a orar. E aqui em Lucas, vamos ver princípios de oração que Jesus seguiu. E esses princípios podem ser assimilados por nós. E eu gostaria de então apresentar o primeiro princípio de oração que Lucas compartilha conosco à luz do exemplo de Jesus. Então, eu preciso agora que vocês manuseiem a Bíblia comigo. Vamos então para Lucas, capítulo 3, versos 20 e 21. Aqui está o primeiro princípio. Põe na tela para todos nós lermos. Leia comigo, por favor, esses versos das Escrituras, 21 e 22. Por favor, Lucas 3, 21 e 22. Toda a igreja comigo. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui está o primeiro princípio, que é o princípio da capacitação. Notem que o batismo de Jesus é apresentado por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mas somente Lucas diz que no batismo ele estava orando. E Lucas conecta a oração de Jesus com os céus abertos, com o Espírito descendo e com o Pai falando: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus ora, o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Aqui está a presença da própria Trindade. E aqui no batismo, Jesus está sendo capacitado pelo Pai, pelo poder do Espírito Santo,
para dar início ao seu ministério. E é por isso que Lucas diz que, cheio do Espírito Santo, aqui do Jordão, ele é enviado, induzido, conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus sai da água do batismo para o fogo da tentação. Jesus entra na arena do inimigo para vencê-lo, para derrotá-lo, para nos ensinar que há vitória na tentação. E cheio do Espírito Santo, ele volta do deserto para a Galileia, entra na sinagoga de Nazaré, abre o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Esse processo da capacitação de poder emana da oração de Jesus. Ele ora, o céu se abre, o Espírito Santo desce, o Pai fala, ele é capacitado para dar início ao seu ministério. Mas mais do que isso, porque Jesus está orando, é que o Pai também se manifestando: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Você deleita-se em Deus na oração, e Deus deleita-se em você quando você ora. Quanto mais prazer em Deus você tem, mais Deus se deleita em sua vida. Este é o princípio primeiro que Jesus nos ensina nesta oração. Princípio da capacitação, do revestimento de poder para cumprirmos a missão que Deus nos confiou. Mas há um segundo princípio. Vamos para Lucas capítulo 5, versos 15, 16 e 17. Lucas 5, 15 a 17. Vamos ler todos juntos. Ponha na tela, por favor. Lucas 5, 15. Se está com dificuldade da tela, vamos ler. Você está com a Bíblia comigo? Então, vamos ler. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Aqui é o princípio da prioridade. Meus irmãos, é quase incompreensível para nós esse texto, porque vejam vocês o que é que está acontecendo aqui em Lucas. As multidões estão vindo, as multidões estão chegando para ouvir Jesus. Ele tinha acabado de curar um leproso, e dado uma ordem ao leproso, tomado de lepra: olha, você vai lá, se apresenta ao sacerdote para cumprir a lei de Moisés, mas não fala nada para ninguém. O camarada como que ressuscitou, porque o corpo dele estava apodrecendo, e ele saiu a falar para todo mundo, a ponto de Jesus não poder entrar, diz Marcos 1, publicamente nas cidades mais. Em virtude desse testemunho dele, está escrito aqui, notem comigo, que grandes multidões, já é um pleonasmo, porque multidão é coisa grande, e não é multidão, multidões, grandes multidões, afluíam para o ouvirem e serem curadas. Jesus era um pregador, e tudo que um pregador gosta é de mais gente para ouvir a palavra de Deus. Quanto maior o auditório, melhor. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais multidão chega, mais feliz ele fica. Mas curiosamente, quando as multidões estão vindo para ouvirem e para serem curadas, Jesus se retira da multidão, deixa as multidões e vai para um lugar solitário e orava. Como assim? Que princípio ele quer nos ensinar? O princípio que ele quer nos ensinar, meus queridos, é que Deus vem antes da obra de Deus.
O princípio que quer nos ensinar que o Pai vem antes das pessoas. O princípio que quer nos ensinar é que nós não teremos condições de atender às demandas das multidões necessitadas e carentes, a não ser que nós sejamos capacitados com poder, e não há poder sem oração. É muito interessante que o versículo 17 conecta o fato de Jesus ter priorizado o Pai em oração às demandas das multidões, e em virtude disso ele é capacitado com poder para curar. É claro que nós temos demandas, trouxemos essas demandas para esta casa nesta noite, mas nós não teremos poder para atender as necessidades múltiplas das muitas e muitas e muitas pessoas, a não ser que nós sejamos revestidos de poder, e não há poder sem oração. Então aqui é o princípio da prioridade. Quem é a prioridade da nossa vida? Eu escutei a ministração desse assunto, oração, que me impactou muito na Coreia, pelo Dr. Yu. E nós estávamos lá visitando as igrejas. E fui fazer uma entrevista com um pastor que tinha saído do seminário para plantar uma igreja. E todos nós escutávamos as palestras de como as igrejas coreanas têm reuniões diárias de oração pela madrugada. Então eu ousei perguntar ou afirmar a um desses pastores que tinha saído do seminário para plantar a igreja, e disse: vocês oram de madrugada porque isso é o hábito de vocês, é a cultura de vocês, é uma cultura oriental muito disciplinada. E ele disse: não, nós oramos de madrugada, respondeu-me ele, porque Deus é prioridade na nossa vida. No mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro, nós levantamos para orar porque Deus é prioridade. Este é o exemplo de Jesus. O Pai tem prioridade. Li num livro do Paul Yang-Shu uma experiência muito interessante, que um dia o telefone do gabinete pastoral tocou, a secretária atende, do outro lado da linha era o presidente da Coreia, e o presidente da Coreia disse: eu quero falar com o pastor Paul. A secretária respondeu: ele não vai atender o senhor agora não, ele está orando. O presidente pensou que a secretária não tivesse entendido quem estava falando, e ele engrossou a voz, deu uma carteirada, disse: eu sou o presidente da Coreia e quero falar com o pastor agora. A secretária respondeu: ele não vai atender o senhor não, ele está orando. Então, mais tarde, o presidente ligou, o pastor atendeu, e o presidente quis dar uma reprimenda no pastor. Eu liguei para o senhor não me atendeu. O pastor respondeu para o presidente: eu não atendi o senhor porque eu estava falando com alguém muito mais importante do que o senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Até que ponto Deus de fato é a prioridade da nossa vida? Esse é o princípio que eu aprendo aqui com Jesus. Deus vem antes das pessoas. As primeiras coisas primeiro. Terceiro princípio, princípio da dependência de Deus. Abra comigo agora Lucas 6, 12 e 13. Vamos ler juntos? Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aqui é o princípio da dependência de Deus. Só Lucas relata que na escolha dos apóstolos, Jesus passou a noite inteira orando. Nem Mateus nem Marcos registra isso. E o que Jesus quis nos ensinar? Primeiramente, ele quis nos ensinar que a escolha da liderança da igreja não tem os mesmos critérios
da escolha do mundo. E isso, irmãos, precisa ser ainda hoje observado pelas denominações evangélicas. Quantas vezes se escuta por aí que nos concílios das igrejas há nos bastidores disputa voto a voto para este ou para aquele cargo, e que as coisas vão para uma decisão que já foi tomada na véspera, com articulações políticas, e ainda tem o desplante de orar para que Deus faça a vontade, quando eles já tomaram a decisão. Não foi assim com Jesus e não foi assim com a igreja primitiva. Quando se reuniram lá no primeiro concílio geral da igreja, em Atos 15, está escrito: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar essa decisão. É fundamental que a igreja entenda que liderança espiritual não é articulação humana, é resposta divina. Jesus passou a noite inteira orando, ele era um homem perfeito, e ele orando ao Pai, certamente para que o Pai lhe desse toda a direção na escolha daqueles que deveriam ser o fundamento da sua igreja. É por isso que quando o dia amanheceu, ele escolheu não 10, não 20, não 50, não 100, ele escolheu 12. A total dependência de Deus na escolha da liderança daqueles que haveriam de apacentar o povo de Deus. Se observarmos as Escrituras, não poderíamos ter outra atitude senão esta, na escolha dos líderes da comunidade cristã. Mas, vejam vocês comigo, que há um outro princípio que é importante entender aqui. Por gentileza, olhe comigo. O princípio da antecipação da glória. Lucas 9, 28. Vamos lá. Vamos juntos? Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Notem vocês mais uma vez que os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam a experiência da transfiguração, mas somente Lucas nos informa que Jesus está orando nesse momento. Lucas conecta a transfiguração de Jesus com a oração de Jesus, que o seu rosto brilhou, que as suas vestes resplandeceram porque ele orou. E quando você percebe Jesus orando, algumas coisas acontecem aqui. Primeiro, você vai ver lá a confirmação da sua messianidade e do propósito da sua vinda, porque aparece em glória, conversando com Jesus, Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. E qual foi a pauta, qual foi a agenda daquela reunião de Moisés e Elias com Jesus? Diz o verso 31 de Lucas 9, que conversaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego aqui é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. E eu pergunto a vocês, o que foi o êxodo de Israel? A libertação da escravidão do Egito. O que é que então Moisés e Elias estão conversando com Jesus? Estão dizendo para ele, conversando com ele, Jesus, que o êxodo da igreja, o êxodo do povo de Deus, a libertação do povo de Deus, aconteceria na cruz do Calvário.
Ele está indo para Jerusalém. Se você notar e ler Lucas, quando ele desce desse monte, as pessoas liam no semblante dele que ele estava indo para Jerusalém. Os samaritanos não receberam Jesus porque havia no aspecto dele a disposição de ir para Jerusalém. E ele vai para Jerusalém para morrer. E na cruz, ali abriu-se para nós o caminho da libertação. Ali foi a quebra das nossas algemas. Ali Jesus nos tornou verdadeiramente livres. E esta verdade bendita ocorre em resposta à oração de Jesus. Mas porque Jesus ora, algumas coisas acontecem. Primeiro, seu rosto se transfigurou, as suas vestes ficaram brancas, segundo Marcos, que nenhum lavandeiro da terra podia fazer igual. Porque quando você ora, a Shekinah de Deus invade a sua vida. Segundo, se você notar, Pedro comete outro deslize nessa montanha, porque já tinha cometido um deslize a semana anterior, lá em Cesareia de Filipe, repreendendo Jesus. E Jesus teve que ser duro com ele. 8 dias depois, Jesus não desistiu de Pedro, e eles estão lá no monte, Moisés, Elias, e diz a Bíblia que Pedro, sem saber o que falava, disse para Jesus: mestre, bom estarmos aqui, nós vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Por que ele não sabia o que falava? Está falando uma bobagem, uma grande bobagem. Que bobagem? Pedro estava comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias. Mas Jesus não é apenas um grande homem, ele é o próprio Deus entre os homens. O que é curioso é que Jesus não se defendeu. Jesus poderia ter dito: Pedro, de novo, meu filho, de novo, outra vez. Você não amadurece, não? Jesus não o repreendeu, Jesus orou. E quando Jesus orou, o Pai o defendeu. Porque diz a Bíblia que uma nuvem luminosa os envelopa, e de dentro da nuvem vem uma voz do céu: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Em outras palavras, não comparem meu filho com Moisés e Elias, ele é muito mais do que Moisés e Elias, ele é o meu filho, e vocês precisam ouvi-lo, e somente a ele. E quando eles levantaram daquela experiência, não tem mais nem Moisés e nem Elias, só tem Jesus. Deixa eu lhe dizer algo. Quando as pessoas não forem justas com você, não tente se defender. Ore. Porque quando você ora, Deus defende você. Quando você ora, Deus defende você. Mas mais, porque Jesus orou aqui, o Pai o capacitou a enfrentar a cruz, porque o tema da conversa, da pauta, da reunião de Moisés e Elias foi o êxodo, foi a partida, foi a morte na cruz. E quando Jesus desce desse monte, só para você observar rapidinho comigo, olha o que está escrito no verso 51, bota na tela Lucas 9:51, por favor, todos juntos comigo. E aconteceu que ao se completar os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Versículo 53, todos nós lendo. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ele orou e o Pai o capacitou para ir para a cruz. Não vai esperneando, vai como um rei caminha para a sua coroação. E Hebreus diz que ele não levou em conta a ignomínia da cruz pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de comprar e remir você e eu com o sangue do Calvário. Vamos a um outro princípio. Princípio que está lá em Lucas 22. Vamos para Lucas 22, por favor. Versos 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Vamos juntos? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo.
Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Por que Satanás requereu Simão para peneirá-lo? Por que não foi Tomé? Por que não foi Mateus? Por que Pedro? Por que Simão? E quando você lê os evangelhos, fica claro, quando você lê Atos, fica claro que Pedro era um líder. Um líder. Nem sempre maduro. Ousado, audacioso, impetuoso, muitas vezes insensato, mas um líder. E John Maxwell disse que liderança é influência. Um líder nunca é neutro. Ou ele é uma bênção, ou ele é um problema, uma maldição. Porque ele influencia pessoas. É por isso que, lá em João 21, quando eles retornam para Galileia, por ordem do próprio Jesus, chega lá, Jesus não está lá. Pedro disse assim para os seus colegas: eu vou pescar. Quando ele disse eu vou pescar, não era apenas eu estou cansado, estou estressado, preciso fazer uma higiene mental. Não. Quando ele diz eu vou pescar, ele está dizendo o seguinte: acabou para mim, fim de linha para mim, vou voltar para as redes, vou voltar para o passado. O que aconteceu quando ele disse eu vou pescar? Seus colegas disseram na hora: nós vamos contigo. O líder tem o poder de influenciar a gente, de arrastar pessoas com ele. E nós deveríamos orar mais pela liderança, não só liderança formal, mas liderança informal. Quando eu falo liderança informal, estou dizendo a liderança que não tem cargo, mas é líder, mas influencia. Jesus orou por Pedro, e Pedro só não naufragou de fato porque Jesus orou por ele. Nós precisamos, meus amados irmãos, orar pelos líderes, líderes da nossa família, líderes da nossa igreja, líderes da nossa denominação, líderes da nossa pátria. Porque quando Satanás ciranda com o líder, quando Satanás joga um líder para lá e para cá, e bagunça a cabeça dele, bagunça o coração dele, e bagunça os valores dele, muita gente é atingida. Outro princípio. Vamos para Lucas 22, 39. Versículos 39 a 42. Vamos ler juntos? E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aqui o princípio da entrega incondicional. Jesus era perfeitamente homem. E Mateus nos informa que ele estava angustiado até a morte. E essa angústia levou o Filho de Deus às lágrimas e ao sangue. Mas ele está na mais titânica batalha da história, uma batalha de sangrento suor, não para fugir da vontade do Pai, mas para fazer a vontade do Pai. Quando eu vejo hoje algumas pessoas do topo da sua arrogância espiritual, chegando para Deus dando ordens: eu decreto, eu determino, eu exijo. Como foi diferente o nosso Salvador?
Pai, não a minha, mas a tua vontade. Jesus mostra submissão à vontade do Pai. Ele se coloca nas mãos do Pai para fazer a vontade e cumprir o propósito do Pai. E esse propósito já estava estabelecido desde a eternidade. Não houve sequer um segundo em toda a eternidade em que esse propósito tenha sido mudado. Aliás, desde as mais priscas eras da história humana, começando lá no Éden, Deus anunciou que o filho da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. E essa história da redenção cruza os séculos, cruza os milênios. E certamente a intenção de Satanás era frustrar esse plano, e ele tentou tantas vezes. Mas com lágrimas e com sangue, o Filho de Deus se submeteu à agenda do Pai, à vontade do Pai. Não importa o que venha lhe acontecer, nunca queira mudar a vontade de Deus. A gente encontra um casal na Bíblia que tentou fazer isso, Isaac e Rebeca. Deus anunciou para Isaac e Rebeca que os dois filhos estavam no ventre. O mais novo seria o líder. A aliança de Deus seria a partir de Jacó e não de Esaú. O Isaac, sabendo disso, quis manipular, quis mudar. Chamou o Esaú e disse: meu filho, você vai lá, arranja uma caça, vem aqui, traga o cardápio para mim, eu vou te abençoar. Deus falou uma coisa, eu quero é outra. A Rebeca, pensando que Deus não era capaz de cumprir os seus próprios propósitos, quis dar uma mãozinha para Deus com mentiras, com trapaças, com enganos. Permita-me dizer, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Talvez doa, talvez é preciso chorar, talvez é preciso sangrar. Mas lute, não para fugir da vontade de Deus, lute para fazer a vontade de Deus. Esse é o princípio que Jesus está nos ensinando. Mas vamos para Lucas 23, para um outro princípio. Versos 34. Olha a oração de Jesus na cruz. Vamos ler todos juntos. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus amados irmãos, eu fico imaginando esta oração de Jesus. Ele foi cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. Ele foi espancado e vilipendiado no pretório romano. Ele foi chutado publicamente enquanto carregava a cruz rumo ao Calvário, fora dos portões de Jerusalém. Seus pés, suas mãos foram rasgados pelos cravos. Ele está estendido naquele leito vertical da morte, com dores terríveis, com cãibras sufocantes e com sede atroz. Embaixo a turba vocifera, blasfemando: se és filho de Deus, desça dessa cruz e creremos em ti. Outros dizem: livrou os outros, a si mesmo não consegue livrar. Zombaria, escárnio. E ele tinha o poder de, com um único olhar, fuzilar todo mundo. Ou fazer uma oração imprecatória e dizer: Pai, dá a esse povo o que ele merece. E talvez fogo do céu caísse. E ele abre a boca para orar na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
além de interceder por eles, atenua-lhes a culpa. Ato contínuo. Um dos ladrões que estavam também blasfemando, todos os dois blasfemavam, diz Mateus. De repente, a oração de Jesus toca o coração de um deles, abranda a dureza do coração de um deles, o que estava crucificado à sua direita. E ele então se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É quando você perdoa que o coração das pessoas amolece. Se você devolver ultraje com ultraje, você empata o jogo com o inimigo. A grandeza de um cristão não está na força da vingança, está no poder do perdão. Porque quando você ora e abre o coração para perdoar aqueles que maltratam, machucam e ferem em você, há uma bênção de Deus que se abre para a salvação de outras pessoas à sua volta. Hoje estamos muito ocupados para nos ocuparmos com Deus. Jesus não tinha tempo para comer, mas ele tinha tempo para orar. Sabe o que é maravilhoso? Eu encerro aqui. É que em Lucas, Jesus orava. Em Atos, é a igreja que ora. Em Lucas, Jesus é o mestre. E alguém se aproxima e diz: ensina-nos a orar. E eles aprenderam. E agora a igreja em Atos está orando. E Jesus orou em todas as fases do seu ministério. E diz a Bíblia que ele não encerrou esse ministério de oração. Ele está lá no céu, orando e intercedendo por nós. Que sublime isso. E a minha fala final é Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Que Deus nos ajude a aprender com Jesus a orar. Vamos ficar em pé? Quem está precisando aprender a orar aí mais? Amém. Deus, nós estamos aqui como alunos, como aprendizes, como calouros. Precisamos aprender a orar, Senhor. Ajuda-nos a entender